Muito bem-vindo a mais um Anti-Escola Talks, o podcast de gestão e growth da Anti-Escola. Meu nome é Thiago Guedes, sou cofundador da Anti-Escola, especialista em gestão orientada ao lucro. E hoje eu estou encerrando aqui essa segunda temporada com um convidado extremamente especial. Ele tem uma jornada em alguns pontos parecida com a minha, né? Trabalhou com consultoria, como executivo, hoje é um empreendedor, né? Então estou aqui com Felipe Donato, muito obrigado aí pelo seu tempo. Né? O Filipão hoje é CEO da Vump, que é uma plataforma de infoprodutores, a plataforma, né? Inclusive é uma das patrocinadoras lá da Anti-Escola, então a gente faz um trabalho muito legal junto da Vump. Ele é executivo e sócio da Cogna, empresa pequenininha, né? Vale Sim. alguns bilhões na Bolsa de Valores. E tem um passado como consultor da BEM, que é uma das maiores consultorias que tem. E eu sei como é que é a relação aqui, então acho que o currículo aqui é impecável, né? Maravilha, Tiagão. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Muito legal poder trocar ideia com gente que está jogando um jogo de alto nível no digital. Ótimo. Donato, vamos lá. Eu gosto de começar com uma pergunta bem fácil. É uma famosa pergunta quebra-gelo que eu nunca digo qual que é, para causar aquele desconforto básico. Né? Cara, eu na minha vida, eu tive vários pontos de inflexão, né, que mudaram totalmente minha trajetória. E esses pontos foram muito importantes porque eles me mostraram como que eu poderia sair do ponto A para o ponto B. Né? Geralmente foi momentos que eu decidi dar all-in em alguma área da minha vida. E na sua? Qual foi, se eu pudesse dizer apenas um, e Só somente um, um, cara. Puta, um é muito difícil. essa é a pegadinha. Qual foi o maior ponto, pode ser pessoal, pode ser profissional, o maior ponto de inflexão na sua vida? Cara, eu acho que tem vários, né? É difícil falar só de um ponto de inflexão para quem já está. Eu tenho uma carreira de mais de 20 anos, né? Então já estou há bastante tempo no mercado. Já passei por várias posições diferentes dentro da Cogna, na consultoria, antes da consultoria. Mas eu acho que talvez o primeiro grande ponto de inflexão que realmente mudou o direcionamento da minha carreira, foi quando eu entrei para a consultoria estratégica, quando eu entrei na Bain Company. Eu sou formado em engenharia de produção, comecei trabalhando na indústria, meu primeiro emprego foi na Embraco, que é uma empresa que produz compressor para refrigeração. Compressor para refrigeração é basicamente um motor da geladeira. A Embraco é uma empresa sensacional, é uma empresa brasileira que está presente no mundo inteiro, tem fábrica na China, fábrica na Itália. Hoje não é mais brasileira, né? Foi comprada há alguns anos pela Nidec, que é uma empresa estrangeira, mas é uma empresa brasileira que cresceu e atuava no mundo inteiro, mas ela tinha muito uma pegada de empresa familiar. Então o crescimento era lento, as coisas aconteciam mais devagar, tinha aquele horário lá que você entrava, no caso lá era a fábrica, entrava às 7h30, mas saía às 5h30, então tinha uma batidinha ali mais previsível, tinha um desafio intelectual interessante, mas sem um desafio realmente tão relevante. Eu fiquei 3 anos na Embraco, mudei para uma consultoria pequena que chamava Axie, que era especializada em supply chain. Um ano depois eu fui para a Bain Company, que é uma das maiores consultorias estratégicas do mundo. E a Bain, de fato, foi um ponto de inflexão em vários fatores. Porque até então eu era especialista em supply chain, trabalhava só com isso. Na Bain eu fiz projetos de estratégia, de modelagem financeira, de cultura, trabalhei com vários temas diferentes. Fui exposto a um nível de exigência que era talvez 10, 15 ou 100 vezes superior ao que eu tinha antes. Então ali realmente era muito pegado. Trabalhei muito, que também foi muito importante naquele momento, assim, para criar de fato uma couraça, entender assim, cara, pô, dá para fazer coisas muito extraordinárias em pouco tempo e aprendi muito sobre muitas coisas. Foi o passo que me permitiu depois estudar fora do Brasil. Eu fiz MBA no INSEAD, que é uma escola de negócios que fica na França, em Singapura. Com certeza eu fui admitido lá. Um dos fatores foi ter trabalhado na Bain Company e eu acho que foi o que me abriu a porta também para depois trilhar uma carreira de volta na indústria de serviços, né, em educação, trilhar uma carreira de sucesso como executivo. Então acho que foi assim, teve outros grandes pontos de inflexão, né? Quando meu filho nasceu, teve outras coisas muito importantes, mas do ponto de vista profissional, acho que esse realmente foi a minha carreira. Estava indo numa direção e a entrada na BEM mudou essa direção completamente. Muito bom. Cara, eu sempre falo, se você quer empreender,
assina a sua carteira primeiro. Seja CLT. Isso para mim foi também um grande ponto, né? De, cara, quando você recebe para aprender, você tem que ver dessa maneira. E o segundo também, eu presto consultoria de forma autônoma, mas é absurdo quanto você aprende vendo modelos de negócio diferentes, entrando em negócios diferentes, como isso te traz muita bagagem, né? Sim, total, total. E é muito bizarro, assim, eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz na Bain era um projeto na indústria química. E quando eu vi o escopo do projeto que tinha sido vendido, eu falei assim, cara, a gente nunca vai conseguir entregar isso em 3 meses. Tem trabalho para 3 anos aí. Haja estagiário, né? Haja estagiário. E era basicamente um gerente que ficava lá part-time e dois analistas. Eu e mais um outro cara lá, que era um menino brilhante. Mas, cara, eram 2 analistas tocando o projeto. E a gente entregou. Assim, cara, a hora que você vê no final, passou 3 meses, a gente entregou tudo isso, fez, cara, vários valuations de diferentes novos negócios, mapeou todo o mercado da indústria química para entender oportunidades de investimento. Foi uma coisa realmente surreal. E para mim foi um aprendizado enorme, assim, porque, cara, realmente dá para, se você tiver método, tiver organização e tiver as pessoas certas, pessoas inteligentes, focadas e dispostas a trabalhar duro, dá para fazer muita coisa incrível, coisa que você imagina, talvez olhando de fora, assim, você imagina que seja impossível, mas a hora que você está dentro e coloca o esforço, coloca o foco, coloca a energia, acontece. E concordo 100%, assim, o CLT, especialmente na consultoria, é uma super escola, porque você realmente aprende, cara, aprende muito, está exposto a pessoas que são muito inteligentes, muito bem formadas, tem a possibilidade de ter uma exposição à alta liderança das empresas, CEOs, diretores, gerentes sêniores, desde o início da carreira. Então, é uma escola muito bacana, assim, para quem quer acelerar a aprendizagem. E no início da carreira, talvez o fator mais relevante seja a aprendizagem, mais do que remuneração, do que lifestyle, do que todo o resto. Tempo livre. Exatamente. Eu digo muito, a área de consultoria ou uma área de M&A. Também, cara, foi a minha escola. M&A, né, fusões e aquisições, você aprende tudo, né, de jurídico, de financeiro, de balanço, enfim. É toda uma escola. E só para complementar, tanto o M&A como uma consultoria estratégica, especialmente, eu acho que você aprende muito de finanças, que, cara, assim, se tem uma coisa que você precisa aprender na sua vida para ser um empresário, é finanças corporativas, fazer conta e o mínimo de contabilidade, assim, cara, senão você vai, em algum momento, você vai ser enganado por alguém que entende melhor sobre isso. Eu acrescentaria um direitinho societário básico, direito que eu vejo de... Tenho muito cliente que separa depois de fazer uma consultoria comigo. Não é brincadeira, porque não fizeram acordos básicos e simples. Exato. Mas beleza, teve toda essa experiência, ralou. E a VUMP, né? Da onde veio essa ideia? Por que vocês criaram a VUMP? E eu fico me perguntando isso, né? A gente estava conversando aqui antes. Para mim, parece um mercado de padaria. Cada semana aparece uma nova plataforma de pagamento, né? Então, cara, E fica muito difícil, porque não é um mercado tão grande de infoprodutores, a gente é um mercado crescente, mas, cara, é um mercado relativamente pequeno. Sim. Né? Diria de players que faturam talvez 50, 100 mil players, não sei, mais ou menos. Então, assim, é um mercado relativamente pequeno. E tem uma entrada cada vez maior de players nesse mercado. Então, assim, eu queria entender de você o seguinte, cara, por que vocês entraram no mercado? E, geralmente, quando a gente entra no mercado, a gente vê uma oportunidade, ou seja, um posicionamento. Sim. O que vocês viram que estava faltando no mercado e falou, cara, opa, a gente consegue se posicionar aqui? Perfeito. Então, a Cogna, eu vou dar um passo atrás, vou explicar um pouquinho da Cogna, talvez nem todo mundo conheça a Cogna. Eu acho que é interessante para dar um contexto geral, um pano de fundo do racional para a gente ter entrado no mercado de infoprodutos. A Cogna é uma empresa tradicional de educação, existe há décadas. Ela começou com um cursinho pré-vestibular lá nos anos 60, 70 em Belo Horizonte e foi crescendo principalmente no ensino superior. Então começou cursinho pré-vestibular, escola, abriu faculdade, depois foi fazendo várias aquisições, inclusive entrou em outros segmentos, entrou forte na educação básica, em editoras, mas basicamente hoje ela é uma empresa, uma holding que atua em 3 grandes verticais maduras, que é o ensino superior, graduação e pós-graduação, através da Anhanguera, da Pitágoras e da Unopar, que são as 3 principais marcas. Tem algumas marcas regionais, mas essas são os carros-chefes. A gente tem um braço de editoras, de produção de material didático, e a gente tem um braço focado na educação básica,
cujo principal produto são os sistemas de ensino, que são as apostilas ali, toda a parte de material didático para as escolas. E, de longe, o nosso principal negócio é o negócio de ensino superior, a graduação. Na pandemia, a graduação, principalmente a graduação presencial, ela, assim, cara, a pandemia foi devastadora para o negócio de ensino superior presencial, porque simplesmente os alunos não faziam mais matrícula. Estava todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Em março de 2020, a gente entrou em lockdown. As pessoas que estavam planejando entrar na faculdade pensaram assim, vou esperar um pouquinho aqui, vou entrar no próximo semestre. E aí o lockdown foi se estendendo. O próximo semestre continuou em lockdown. E o presencial, que era uma das principais fontes de receita e rentabilidade da companhia, ele caiu, assim, a captação ano contra ano, no primeiro semestre de pandemia, chegou a cair quase 60%. Foi bizarro, foi um mar de sangue. E aí, o que a gente entendeu naquele momento? Que a gente precisava fazer dois grandes projetos. Um projeto de racionalização dos nossos campos próprios, para reduzir custo e manter a companhia saudável do ponto de vista de geração de caixa e perspectivas futuras. E pensar em novas avenidas de crescimento no digital. Porque a gente entendeu que o digital já era relevante, o ensino à distância já vinha crescendo a taxas superiores ao presencial no ensino superior, na graduação, e estava surgindo diversos novos modelos de educação digital. Então a gente abriu esse projeto, explorou várias possibilidades, educação técnica, inglês, cursos profissionalizantes, e uma das coisas que a gente explorou foi o mundo dos infoprodutores. E a gente entendeu, cara, os infoprodutores é um mercado que não é tão grande quanto o mercado regulado, mas é um mercado grande, é um mercado que cresce, e é um mercado que está, de certa forma, inserido numa tendência que vai continuar crescendo durante muito tempo, que é a tendência da Creators Economy. As pessoas cada vez se posicionando mais como criadores de conteúdo na internet, seja conteúdo de entretenimento, seja conteúdo de educação, conteúdo profissionalizante, e a educação vai estar mais próxima, não só a educação, a economia em geral vai estar cada vez mais próxima desses influenciadores. Eles vão ser as pessoas que vão, de certa forma, direcionar as vendas, como a gente já vem vendo em vários segmentos, não só na educação. No varejo, muitas vezes, o garoto propaganda não é mais o astro da Globo, é um influenciador regional. Então a gente decidiu que faria sentido entrar nesse segmento, e a escolha foi entrar através de uma plataforma, porque entrar como infoproduto seria muito difícil. Assim, é uma infinidade de infoprodutos, vários infoprodutos falam sobre nichos específicos, precisa ter a audiência, a autoridade que os especialistas, os influenciadores têm, e a gente assim, não teria condições de construir isso. Faria muito mais sentido a gente participar desse mercado como plataforma. Vender par do que ir na corrida do ouro, né? Exatamente. Assim, a gente queria ser o dono da linha de trem, né? Não necessariamente o mineiro que está lá fazendo a corrida do ouro. E o outro racional foi que, cara, a gente entendeu que tinha algumas tendências que já estavam começando a aparecer ali em 2020, 2021, e que a gente poderia agregar valor ao negócio dos infoprodutores, que é, por exemplo, cara, muitos infoprodutores estavam começando a buscar uma chancela do MEC, começando a querer que seus cursos fossem reconhecidos pelo MEC. Como nós temos a instituição de ensino, a gente consegue fazer esse tipo de parceria para que o produto do produtor possa emitir um certificado ao final do curso reconhecido pelo MEC. Uma outra grande tendência que a gente também aproveitou e tem aproveitado muito são as pós-graduações e os MBAs. A gente entendeu, os produtores mais sofisticados, o Thiago Nigro ali talvez tenha sido um dos pioneiros, começaram a construir pós-graduações e estava dando muito bom. Os resultados eram muito bons. Como a gente tem todo o expertise regulatório, tem toda a plataforma, a gente sabe fazer isso, a gente entendeu, tem alguma coisa aí, a gente pode explorar esse negócio. Além de todo o potencial aqui de geração de valor através dos ativos e dos recursos da própria Cogna. Então a gente tem espaço para eventos, que vocês mesmos já usaram várias vezes para promover os eventos da Antiscola. A gente tem estúdios, esse estúdio que a gente está gravando aqui é um dos estúdios da Cogna. A gente tem base de alunos, que a gente consegue promover palestras para os nossos parceiros, para aumentar a audiência, eventualmente até gerar vendas. Então, tem uma série de recursos aqui que a gente consegue alavancar. Então, a gente entendeu assim, cara, a gente consegue entrar nesse mercado e consegue se posicionar com um diferencial bom o suficiente para não competir diretamente com os incumbentes, né? Os players que já estavam ali bem posicionados no mercado. Legal. E, cara, o que você vê de tendência nesse mercado de infoprodutos?
ele vai acabar? Como é que o pessoal fala? É só o hype, né? Tipo, já tá saturado, né? O famoso já saturou, não dá mais tempo de entrar. Como é que você vê o... É tipo o hype da internet, nos anos 90. Não, essa internet não vai dar certo. A bolha estourou. A bolha estourou, né? Já acabou, né? Quem foi. Quem ganhou dinheiro. Ou ainda dá para fazer um negócio de info? Como é que você vê essa Cara, eu acho, assim, ó, eu acho que o infoproduto, ele tá, como eu falei antes, ele tá inserido dentro de um movimento maior, que é o movimento da Creators Economy. E esse movimento, eu acho que ele vai perdurar durante muito tempo. Eu acho que ele ainda está, de certa forma, na infância. Ele ainda vai passar pela adolescência, fase adulta, está muito longe de saturar. Se a gente pensar, seu Caio, eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 4 anos. A minha filha, o que ela mais assiste é o Lucas Neto, que nasceu como um influenciador de internet, fazendo uns vídeos lá bobinhos no YouTube. O meu filho assiste mais YouTube do que Netflix. Cara, influenciador de Minecraft, influenciador de futebol que ele adora. Então, eu acho que... E essa geração já está acostumada com online, já está acostumada a mexer no celular, já está acostumada a fazer compra pela internet. Então, imagina, cara, se o mercado já é forte hoje, imagina quando essa nova geração, que foi educada através de influenciadores, que tem a ambição, talvez, de ser um influenciador em algum dia, de criar conteúdo no Instagram, no YouTube, para monetizar e fazer disso uma profissão, quando essa galera toda entrar no mercado de trabalho. Acho que vai crescer muito, durante muito tempo. E, além disso, eu acho que tem uma mudança na educação mesmo. Assim, a educação, de certa forma, está passando por uma revolução com a digitalização. Quando eu faço palestra, eu sempre falo sobre isso, porque a gente vem de um modelo que é formatado há séculos, décadas, talvez séculos, mais ou menos no mesmo formato, que é o formato professor distribuindo conteúdo ali com a lousa e tal, e o aluno passivo recebendo esse conteúdo. Você sabe o parênteses, os únicos 2 lugares do mundo que você tem que pedir para ir ao banheiro é a prisão e a escola. E esse modelo, acho que no presencial ele já vinha mudando ao longo do tempo. Tem aquela teoria da sala de aula invertida, né, que o aluno estuda antes, a sala de aula é mais um momento de debate, de discussão. Então já vinha acontecendo uma mudança, mas o digital, de certa forma, ele foi um ponto de ruptura, porque ele permitiu que, cara, todo mundo tenha acesso a casa. Se você mora numa tribo amazônica que tem acesso à internet, você consegue acessar praticamente todo o conteúdo do mundo. Você consegue acessar as melhores aulas dos melhores temas. E isso é completamente revolucionário. Então, acho que tem esse lance da democratização, do acesso, e das pessoas também mudando a perspectiva de, eventualmente, assim, pô, eu não vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso mais rápido que já vai me permitir construir um conhecimento que eu possa entrar no mercado de trabalho e monetizar em 3 meses, 6 meses. Isso tá mudando muito. Do ponto de vista dos infoprodutores em si, eu acho que tem uma tendência muito grande de profissionalização. Vários infoprodutores começaram lá, cara, fizeram talvez o curso do Érico Rocha, começaram naquela lógica de lançamento, fizeram ali os primeiros lançamentos, viram que dá para fazer dinheiro, mas não dá necessariamente para construir uma empresa, porque quando você só depende de lançamento, se o expert decide parar de trabalhar, a empresa acabou, né? Você é um CLT ali de luxo, né? Um empresário CLT. Diria que é o pior emprego do mundo, porque nem pedir demissão você pode, né? Exatamente. Você tá ali preso. Exatamente. E se você é estrategista, você trabalha como agência prestando serviço ou como sócio, fica muito no risco, né? Porque você fica totalmente à mercê do especialista. Se ele, cara, decidir, pô, agora eu quero ganhar dinheiro suficiente, quero morar nos Estados Unidos e parar de trabalhar, cara, como que você faz, né? Não tem uma alternativa. Então eu vejo que tem muita gente com essa cabeça de, cara, preciso criar escolas, eu preciso criar um negócio que seja de fato um negócio, que não dependa 100% do especialista. E aí tem vários caminhos para criar esse negócio. Eu acho que a pós-graduação, por exemplo, o MBA, é um dos caminhos. Você cria um produto que tem uma característica de recorrência, que tem uma demanda natural, os alunos se formam e querem geralmente fazer a pós-graduação, o MBA. Ticket bem mais alto. Ticket bem mais alto e não depende tanto do influenciador, porque é um curso gravado, o influenciador vai fazer os anúncios ali, mas não precisa necessariamente ter aquela lógica de lançamento, que é uma lógica desgastante e tem uma dependência muito grande do influenciador. E além de outros modelos, assim, a Fluency Academy, acho que tem um modelo legal, assim, tipo de ter uma marca guarda-chuva com vários influenciadores embaixo, e na medida que o influenciador
vai ganhando relevância, ele vai tendo mais benefício, ele tem de fato uma carreira dentro da empresa. Eu acho que é um outro modelo de criar um negócio de valor que não depende necessariamente de um único influenciador. Então eu vejo muito esse caminho aqui dos players mais organizados, de tentarem construir escolas, irem para esse caminho de construir escolas e não ficar só no tô rico, tô pobre do lançamento. Legal. E, cara, essa questão da profissionalização para mim é um ponto muito, muito relevante, né? Eu trabalho com, né, basicamente tentando profissionalizar Sim. esse mercado, mas eu digo que ele tem uma maldição que também é uma bênção. É um negocinho chamado margem alta, Sim. né? Mas a gente sabe, né, conhecendo outros mercados, que nenhuma margem alta sobrevive. Por quê? Quanto maior a margem, mais gente vai entrando no mercado, até que essa margem fica normal. Isso aconteceu em absolutamente todos os negócios da história e vai acontecer no mercado de infoprodutos, né? Ou seja, essa margem vai cair. Eu já vejo o pessoal chorando que o CPM aumenta, o custo por lead aumenta, o ROI caiu, todo mundo comentando isso. E claro, sempre tem a bandeira que salva o mundo, né? Já foi o Perpétuo, agora já foi afiliado, agora é high ticket, daqui a pouco vem outro, enfim, sempre vai ter alguma coisa. Mas no final do dia, eu vejo que é uma questão de modelo de negócio, né? Você estava comentando, alguns players têm modelos diferentes. E eu vejo que muitos ficam presos à questão do... Eles acham que um sistema de vendas é um modelo de negócio. Exato. Né? E aí, cara, queria te perguntar o seguinte, quando que você vê que ele deveria, cara, parar de olhar só para o sistema de vendas e pensar em transformar o negócio? É desde o dia zero? É num determinado faturamento? Como é que você vê essa transição de simplesmente um funil de vendas para uma empresa, para profissionalização? Não, é ótima pergunta. Só comentando assim sobre a margem, de fato, assim, o que eu vejo é que cada medida que a competição aumenta as margens, sempre todos os negócios tendem a cair. Acho que a exceção é quando você consegue criar um negócio que seja meio monopolista, né? Naquela lógica do Peter Thiel, Zero to One, tipo Facebook, cara, que criou uma categoria que é só dele, ou Google, uma categoria que é só dele, consegue manter a margem, mas no infoproduto é difícil fazer isso, né? Não é impossível, mas é muito difícil fazer isso, porque você realmente teria que ser o dominante numa categoria de uma forma que impeça a entrada de novos entrantes. Eu acho que, cara, essa profissionalização não necessariamente precisa acontecer do D0, porque o D0, para muita gente, é um teste. Imagina assim, eu sou especialista aqui eu sou uma doceira, faço bolos caseiros e vendo na feira, ou vendo, tenho uma pequena empresa, e vou testar, ensinar as pessoas a fazer bolo pela internet. No primeiro momento, nessa etapa de teste, acho que, cara, você precisa primeiro validar o produto. Validar assim, cara, tenho um produto bom, um produto que é vendável, tenho capacidade de gerar uma audiência e criar um canal de venda, seja com lançamento, seja com perpétuo, seja com qualquer outra coisa, e isso é um negócio rentável. Então, tenho um produto, tenho um canal de vendas e consigo fazer dinheiro, consigo investir ali um dinheiro no tráfego ou em time, suficiente para gerar uma receita que pague todos os custos e gera um caixazinho ali no final que seja suficiente ali para, sei lá, ser um reforço na renda mensal e fazer alguma coisa. Eu acho que o primeiro passo é esse. Mas na medida que o negócio começa a ser o seu negócio principal, o seu ganha-pão, de certa forma, assim, um negócio que paga as contas da sua casa, eu acho que aí sim vale a pena começar em profissionalização. Porque você deveria deixar de pensar assim, pô, isso aqui é um infoproduto e passar a pensar, isso aqui é uma empresa. E o fato de passar a pensar que é uma empresa muda o jogo. Porque aí você começa a pensar assim, cara, se é uma empresa, então eu preciso ter minhas finanças organizadas, eu preciso ter um planejamento aqui do quanto que eu vou gerar de caixa ao longo dos próximas, sei lá, 13 semanas. O quanto que eu vou investir nesse negócio a cada mês, qual que é a minha expectativa de retorno sobre o meu investimento. Quem que eu vou contratar para fazer esse negócio crescer? Então, pensar como empresário faz você pensar no negócio do ponto de vista assim, cara, o negócio precisa ser rentável, o negócio precisa ser sustentável do ponto de vista de experiência do cliente, precisa ser um bom produto, e eu preciso desenvolver canais de crescimento, canais de aquisição de clientes que me permitam crescer ao longo do tempo. Legal. E, cara, um outro trend topic, né? É o tal da inteligência artificial, né?
E eu queria ver como é que você acha que ela vai influenciar nesse mercado. É o fim dos experts? Agora a gente vai ter uma inteligência artificial, dane-se expert e, cara, resolveu o problema do expert preguiçoso? Como é que você vê a questão da IA no mercado? Cara, a IA, assim, eu acho, e provavelmente todo mundo concorda, que vai ser revolucionária em muitos aspectos. Se é o fim do expert, eu honestamente não sei. É difícil responder essa pergunta, porque eu acho que do ponto de vista de geração de conteúdo, talvez sim, porque um avatar, um agente de inteligência artificial que tenha acesso a todo o conteúdo disponível de um determinado tema, ele consegue ter muito mais fluência no tema do que um ser humano, por melhor que seja esse ser humano. E tem uma outra vantagem assim, que eu acho que vai ser surreal e vai ser transformadora na educação, que ele consegue adaptar o conteúdo à velocidade de aprendizagem e à necessidade de aprendizagem de cada aluno, de uma forma natural. Hoje, se eu tiver 100 alunos, qual que é o padrão? Eu faço um curso e todos os 100 alunos recebem exatamente o mesmo conteúdo e seguem exatamente a mesma rotina de aprendizagem. Faz ali uma aula, depois a outra, depois a outra. O cara pode colocar ali na velocidade 2, mas é basicamente, ou pular uma aula, mas é basicamente esse nível de autonomia que ele tem. Ele não tem muita autonomia para, puta, cara, isso daqui eu já sei, quero acelerar, preciso de um outro programa. Com a inteligência artificial, essa realidade do ensino adaptativo pode se tornar uma realidade muito rápida. Então, se eu e você, por exemplo, estamos estudando para o Enem, e você tem mais dificuldade em português, eu tenho mais dificuldade em matemática, um professor virtual, ele já vai rapidamente entender quais são as suas dificuldades e adaptar o conteúdo para acelerar a sua aprendizagem, como se fosse um mentor individual. Mesma coisa para mim. E a mentoria individual, eu já vi várias pesquisas sobre isso, é muito mais efetiva do ponto de vista de aprendizagem do que uma sala de aula. Acho que tem um lance da troca ali que é relevante, mas do ponto de vista de transmissão de conteúdo acaba sendo muito mais eficiente do que um curso online que é o mesmo para todo mundo. Então, tem uma possibilidade de realmente a inteligência artificial tomar esse espaço. Por outro lado, tem um lado que é o humano, da empatia, assim, porque as pessoas compram um curso de infoprodutor não necessariamente só pelo conteúdo. O conteúdo, no final das contas, está disponível, é uma commodity, ela não precisaria pagar, em geral, pelo conteúdo, mas elas compram porque elas são fãs da pessoa. Elas têm uma conexão emocional ali com aquele especialista, com aquele influenciador. E isso, eu não sei se a inteligência artificial, pelo menos no curto prazo, vai ser capaz de suprir essa conexão, a piada, o erro, né? O cara falar errado, às vezes a pessoa fala errado e isso conecta, né? O Lula lá, cara, eu acho que ele fala errado de propósito, às vezes, para conectar com o povão, né? Ou o Donald Trump, que fala super simples ali. Então, cara, tem coisas que são do humano, da empatia, da conexão, que talvez sejam menos replicáveis no curto prazo, mas no longo prazo, cara, sei lá, sabe-se lá onde isso vai parar, né? Legal. E aí, pegando um pouquinho de educação e IA, né? Aí eu vejo muito que a geração mais nova tá ficando muito preguiçosa, né? Tipo, não faz isso, come mal. Assim, a gente tá vivendo... Eu ouvia música na fita cassete. Pra eu ouvir música, eu tinha que gravar da rádio. É um negócio bizarro. Quem tá ouvindo deve nem saber que porra é essa pesquisa. Fita cassete. Era o jeito que eu ouvia música. Então, eu tinha um trabalho para ouvir música, né? Enfim, eu tinha trabalho para tudo que eu queria fazer. Hoje em dia, não. Você pega o celular, você, cara, pede a comida, você vê o site que você quiser, você vê o que você quiser. E... a IA, eu vejo que ela tem uma inteligência muito alta, ela sabe te responder muito bem, mas ela não sabe fazer pergunta. Sim, sim. Como é que você vê o futuro da educação, assim, dessa galera que está sendo educada sem saber fazer as perguntas? Como é que você acha que isso pode influenciar no dia a dia dessa geração? Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, né? Eu acho que ninguém sabe exatamente qual que vai ser o futuro. O que eu acho que, assim, inclusive na educação dos meus filhos, eu busco um pouco disso. Eu acho que coisas que são repetitivas vão ser completamente dominadas pela IA. Mesmo coisas repetitivas, criativas. Cara, sei lá, trabalho de um publicitário. Talvez o trabalho de publicitário seja mais pensar alguma coisa mais fora da caixa, em conceitos, mas escrever o texto da campanha. Hoje as pessoas já estão escrevendo com IA. E a IA vai ser cada vez mais eficiente porque existem ali, cara, décadas de campanhas que foram escritas e ela tem acesso a todas essas campanhas, então ela vai ser uma excelente copywriter. Agora tem outras coisas que eu acho que talvez não sejam substituídas pela IA, que é tudo que é humano. Então a capacidade de empatia, a
capacidade de comunicação, a capacidade de criar coisas novas, de pensar diferente, a capacidade de integrar as pessoas, de ter ali um espírito integrador. Isso tudo eu acho que são habilidades mais soft, não são as habilidades hard e que possivelmente vão ser habilidades muito valiosas. Já são hoje em dia, né? Mas possivelmente se tornem ainda mais valiosas no futuro. Hoje, quando eu olho, cara, até olhando para o mercado dos influenciadores e dos infoprodutores, quando eu olho os maiores players do mercado, eu acho que tem um traço comum a todos eles, que é a capacidade de comunicação. Que não é uma coisa que é necessariamente aprendida na escola, não é uma matéria de escola. Nem todos têm um conteúdo super foda. Alguns têm uns conteúdos ali que são, cara, ok, ou às vezes até um pouco raso em algumas coisas, mas os caras são excelentes comunicadores e são excelentes em criar conexão. E por isso que eles são tão grandes. Então, acho que a tendência é que isso seja cada vez mais forte, né? As pessoas que dominarem esses soft skills, capacidade de comunicação, capacidade de criar conexão, empatia, talvez elas sejam mais vencedoras no futuro do que quem domina o hard skill lá da matemática, que, cara, a IA provavelmente vai fazer melhor do que todo mundo. Seja humano, né? Exato, seja humano, exatamente. Cara, legal. Saindo um pouquinho de IA para tecnologia, você tem um background muito forte, né, em empresas grandes, gigantes, né, tanto na consultoria quanto trabalhando aqui. Eu já trabalhei em empresas gigantes, eu sei que é um dinossauro, né? Fazer qualquer coisa é uma burocracia, né? Eu fui conselheiro, pô, cada decisão é 45 dias para passar pelo comitê, para passar pelo conselho, um inferno, né? Não tem nada que sobreviva a isso. E aí você vai lá e cria uma startup. Sim. Né, que é um bicho completamente diferente, mas mesmo assim está dentro aqui do ambiente, né? Como é que é esse choque de cultura? Como é que o pessoal da VUMP lida com o pessoal da Cogna? Como é que a gestão que você faz na VUMP é igual à gestão que você fazia como executivo na Cogna? Me explica um pouquinho desses paralelos. Então, cara, de fato, ser um choque de cultura é gigantesco. E e está tendo uma aprendizagem muito grande pelos executivos da Cogna de como trabalhar um negócio pequeno dentro de uma estrutura gigantesca. Só para quem está escutando aí ter uma ideia, a Cogna tem 24 mil colaboradores, fatura 6 bilhões de reais por ano, então é um negócio gigantesco, e a VUMP é um negócio que se catar ali, é um bebezinho de fralda ainda, tá aprendendo a engatinhar. E o que tem algumas coisas que a gente fez aqui para tentar blindar a VUMP desse gigante. Uma é, a gente tem muita independência em alguns temas. Então, assim, eu tenho o meu time de marketing, meu time comercial, e eles são completamente independentes. Eu tenho um time de produto e tecnologia, eles são praticamente completamente independentes. Eles não são 100% independentes porque tem coisas que não faz sentido ser independente. Não faz sentido, por exemplo, eu contratar uma nuvem por conta própria e ter uma negociação de quem fatura pouco, sendo que tem aqui uma empresa que tem uma negociação global com a Microsoft. No caso, a gente usa a Azure, a nuvem da Microsoft, tem uma negociação master ali que assim, os custos de nuvem são muito mais baixos. Então, a gente usa muita coisa da infra da Cogna, mas a gente tem muita independência no desenvolvimento do produto. Então, quem define esse cara, qual que é a prioridade de desenvolvimento de funcionalidades? Não é o time de TI centralizado da Cogna, é um time que está completamente apartado e tem autonomia para fazer tomar essas decisões. Eu tenho muita independência gerencial. Então, a gente tentou, de certa forma, blindar a VUMP, dando mais autonomia em alguns temas estratégicos. Em outros temas, a gente acaba usando os serviços da Cogna, por exemplo, a gente usa o jurídico da Cogna, a gente usa o time de suprimentos para fazer o time de CSC, de serviços corporativos. Back-office, né? Para fazer toda a parte de back-office, processamento de folha, recrutamento, contratação. E aí, cara, tem coisas que a gente está adaptando-se, porque muitas vezes os processos que foram desenhados para uma empresa grande, que contrata fornecedores gigantes, não são adequados por uma empresa que contrata fornecedores pequenos. Por exemplo, quando a gente patrocina um evento, geralmente é uma empresa pequena e que precisa desse dinheiro para pagar os seus próprios fornecedores. Então não dá para eu falar assim, cara, eu pago 90 dias e é isso, você aceita se quiser. Eu preciso adaptar, eu preciso pensar diferente, fazer um negócio diferente, porque as necessidades e a velocidade do negócio são diferentes. Então a gente tem trabalhado muito
em garantir essa autonomia do ponto de vista de gestão do core business, que é o desenvolvimento da plataforma, toda a parte de produto, tecnologia, toda a parte de marketing, vendas, o desenvolvimento dos canais de aquisição de clientes, e tentar adaptar os processos para que eles sejam menos burocráticos, mais leves, mais rápidos, todo o processo de aprovação seja mais rápido, dos processos corporativos que a gente acaba usando. E aí tem coisas que, assim, realmente fica no meio do caminho. Por exemplo, se a gente for fazer algum movimento societário, uma aquisição ou um investimento, aí tem um rito de aprovação, tal, geralmente é um dinheiro mais relevante, eventualmente, dependendo do tamanho do cheque, precisa da aprovação do conselho de administração por governança da empresa, e a gente precisa se adaptar ao contexto da empresa. Tem lado positivo e tem lado negativo em tudo isso, né? O lado positivo é que, cara, a gente tem o nome Cogna, que abre muitas portas, a gente tem recursos, tem dinheiro, tem ali a segurança de que tem um investidor. Por outro lado, cara, eu preciso conviver com uma estrutura que talvez seja um pouco mais amarrada do que uma empresa que é 100% independente. Mas é uma aprendizagem, todo dia. Tá com quantos anos a Cogna? Cara, eu não sei exatamente, a Cogna tem mais. Quando eu A entrei... Cogna não, desculpa, a Vump. Desculpa. A Vump começou em 2020, final de 2022. 2022. A primeira venda de um produto interno aconteceu em outubro de 22. Legal. Então, outubro de 22, ali em 22 a gente fez algumas vendas externas também, mas uma escala muito pequena. No primeiro semestre de 23, a gente estava muito no foco de, cara, precisamos testar o produto, entender aqui como que funciona, então a gente não escalou em volume de vendas, estava muito numa lógica de MVP, inclusive o nosso principal, a gente patrocinou um ou outro evento, mas o nosso principal canal de aquisição de novos clientes era participar de eventos, falar com as pessoas ali para tentar, e de alguns masterminds para tentar trazer os primeiros clientes para a Vump. No segundo semestre a gente passou por um processo de aprovação da tese no conselho de administração, a gente recebeu ali um aporte adicional de investimentos e a gente usou esse dinheiro para trazer time. Então formou primeiro time de vendas, reforçou o time de produtos, reforçou o time de suporte e agora em 2024 a gente tem aqui o desafio de evoluir o produto de tecnologia tem um backlog infinito, então a gente sempre tem 1 milhão de coisas para fazer, acelerar a aquisição de novos clientes, crescer o negócio e manter a prestação de serviço no nível de excelência. Então, ter, cara, bons gerentes de contas, ter processos, ter ferramentas sólidas para que a gente mantenha a prestação de serviço lá em cima. Legal. Tá quantos colaboradores hoje na Vump? Cara, na Vump diretamente deve estar com uns 40 colaboradores, mais o time de Cogna que a gente acaba usando, né? A gente não tem um jurídico, não tem um time de RH, então a gente usa vários serviços da própria Cogna. Vocês são home office, né? A gente é híbrido. Em geral, o time passa 3 a 4 dias de home office, 1 ou 2 dias presencial. Mas a gente ainda tem algumas rotinas presenciais. Legal. E, cara, aí a pergunta que... para fazer o corte, né? Home office, presencial ou híbrido e por quê? Eu gosto do híbrido. Eu gosto do híbrido porque eu acho que o presencial, para alguns temas, ele é melhor. O presencial ele é melhor para você criar cultura, para criar conexão entre as pessoas, especialmente novos colaboradores. Eu acho que cara, se o cara nunca almoçou com ninguém do time, nunca tomou um café com ninguém do time, nunca olhou no olho de ninguém do time, é muito mais difícil ele construir uma conexão emocional do que alguém que só trabalha no home office. E isso é importante, porque no final das contas, cara, as pessoas que não têm conexão emocional estão muito mais propensas a churnar, a mudar de emprego. Você, cara, tô aqui, tô lá, o que paga mais eu vou. Ou ter 3 empregos, Ou né? ter 3 empregos e tal. Então tem esse aspecto da cultura e da conexão entre as pessoas. E eu acho que para discussões criativas, por exemplo, uma discussão de planejamento estratégico, uma discussão de produto, tá no presencial e ter ali as pessoas falando, e desenhando no quadro e trocando, eu acho que acaba sendo mais eficiente. O digital funciona também, mas não funciona da mesma forma. Por outro lado, o 100% presencial, acho que você acaba tirando um benefício que as pessoas valorizam muito e que com as ferramentas certas você consegue manter a eficiência, né? Se você tiver boas métricas de acompanhamento, se você tiver uma cultura de acompanhamento ali, dependendo da função, sei lá, vendas, faz a daily todo dia para definir as metas, tem as métricas de acompanhamento, quantas ligações você fez hoje, quantas reuniões foram agendadas. Aí você consegue ali monitorar
quem está trabalhando de verdade e quem está ficando para trás. E as pessoas valorizam, além do que assim, a gente tem muitos colaboradores que estão, tem alguns fora do estado de São Paulo, principalmente na parte de produto e tecnologia, mas mesmo em vendas, assim, tem muita gente que está espalhada aqui pela grande São Paulo e em torno. Então, gente que está em Sorocaba, que está em Campinas, Valinhos, na região, assim, cara, impor uma hora e meia de deslocamento para ir, mais uma hora e meia para voltar todos os dias, acaba sendo contraprodutivo, né? Melhor a pessoa estar trabalhando ou mesmo aproveitando a família e fazendo outras coisas que são relevantes para ela do que dirigindo, né? Legal. Cara, voltando aqui um pouquinho para o mercado de infoprodutores, né? Eu vejo que o pessoal fala muito de problemas de tráfego e conversão. Parece que uma empresa é baseada em tráfego e conversão. E eu brinco, na verdade é uma brincadeira séria, que problemas de tráfego e conversão não se resolvem com tráfego e conversão. Para mim, se resolve com LTV. Ou seja, quanto mais você pode pagar pelo... Ganha o jogo quem pode pagar mais pelo cliente. Sim. Quanto maior o CAC e você manter sua lucratividade, você vai dizimar o mercado, você cria uma barreira de entrada. Eu queria voltar na questão das pós, do MBA que vocês fazem junto do Tomec, porque é uma alternativa que você consegue ter um ticket efetivamente mais alto e reduz. Aí eu quero te perguntar o seguinte, qualquer infoprodutor pode ter uma pós? Como é que você vê esse processo do cara, pô, faz sentido hoje no meu modelo de negócio, faço o lançamento, mas eu queria dar um próximo passo na minha rentabilidade, aumentar meu LTV com esse cara. Você aconselha a pós e se sim, qualquer um pode fazer uma pós? Como é que você vê esse processo? Então, a pós ela é um produto regulado pelo MEC. Então, tem algumas regras que precisam ser cumpridas, algumas diretrizes regulatórias do MEC que precisam ser cumpridas. Mas até antes das diretrizes regulatórias, eu acho que precisa ter um tema que tenha, de fato, ali um valor profissionalizante, um valor educacional. Se é um tema muito restrito, não necessariamente justifica uma pós. Então, cara, não vou fazer uma pós sobre, sei lá, pós de SDR, de pré-venda. Cara, parece um tema restrito para sustentar um curso que é de 12 meses, né? Não tem tanta coisa para falar sobre técnicas de pré-venda para sustentar 9 disciplinas sobre isso. Agora, uma pós de vendas, comercial, assim, que toca diversos temas, aí talvez, de fato, você tenha. Você pode falar de liderança, pode falar de formação de time, pode falar de várias culturas, de várias outras coisas. Então, acho que primeiro a reflexão que o infoprodutor tem que fazer é, cara, se ele tem um tema que realmente cabe num curso de 12 meses com uma carga horária mais alta e tem essa pegada profissionalizante ou educacional. Carga horária 360? A carga horária, aí eu já entra nos temas regulatórios. Então, tem alguns temas regulatórios. O primeiro é a carga horária. A carga horária mínima exigida numa pós-graduação é de 360 horas. Não necessariamente precisa ser 360 horas de vídeo. Pode ser o vídeo, mais o material textual, mais as questões, as provas, a leitura de artigos. O tempo de estudo conta, né? O TCC. Tempo de estudo. A gente geralmente não recomenda fazer TCC porque é um trabalho enorme e é uma coisa meio que individualizada e não é obrigatório na pós-graduação lato sensu. Mas, enfim, se a pessoa oferecer o TCC também conta como carga horária. Então, tudo conta como carga horária, mas são, de fato, 360 horas. Dá trabalho construir 360 horas. A gente geralmente recomenda que essas 360 horas sejam divididas em 9 disciplinas de 40 horas cada. Então, esse é o primeiro ponto regulatório. Então, a pós tem um conteúdo mais robusto. O segundo ponto regulatório. Os professores da pós-graduação precisam, no mínimo, ter a graduação e uma pós-graduação. Precisam ser especialistas e 1/3 dos professores precisa ter mestrado ou doutorado. 1/3 das disciplinas precisa estar vinculado a professores que tenham mestrado ou doutorado. Um infoprodutor, só para que ele quiser fazer uma pós, ele precisa ter o ensino superior e uma pós? Se ele for professor titular de qualquer uma das disciplinas, sim. O que a gente recomenda? Caso ele só tenha graduação, faz uma pós. A própria Anguera oferece pós-graduações de 4 meses. São as 360 horas super condensadas em 4 meses. Faz a pós em 4 meses. Você já faz o próprio LTV da... Exato. já faz, olha, se não tem, temos aqui, ó. Já faz, mas, cara, é fácil resolver. Faz a pós em 4 meses, já começa a fazer o projeto, já começa a fazer, tem todo um processo ali para obter a autorização da pós. Nesse tempo, estuda, tira o certificado da pós-graduação e você se qualifica. Se não tem a graduação, aí é um pouco mais complicado, né? Porque as graduações mais curtas geralmente têm 2 anos. E aí 2 anos é um prazo um pouco mais longo, que a gente recomenda.
é que você possa ser o garoto propaganda ali, mas não pode se vender como o dono da pós. Então pode ser, cara, pô, eu estou aqui participando da pós, em algumas disciplinas eu vou participar como convidado, fazendo entrevistas, sendo entrevistado pelo professor titular, mas não pode ser o titular de uma disciplina. Então esse é o segundo ponto. Inclusive a parte dos professores com mestre e doutores, a gente consegue ajudar aqui, porque a gente coloca dentro da grade curricular da pós-graduação com a Anhanguera, a gente coloca disciplinas nossas de prateleira para compor a grade curricular, e a gente pode selecionar disciplinas que são ministradas por professores com mestrado ou doutorado. Tem um terceiro ponto regulatório, que é a questão da avaliação. Na pós-graduação precisa ter prova e o aluno precisa ter nota. A gente sempre recomenda que seja uma prova de múltipla escolha, porque a própria plataforma consegue gerar a prova automaticamente, fazer a correção automaticamente. A gente gera um banco de questões e a plataforma cria as provas de forma aleatória, né? Selecionando as questões de forma aleatória. E tem um quarto ponto, que é um ponto muito relevante, que é a questão da prestação de serviço. A prestação de serviço é sempre da instituição de ensino. Então, quando a gente faz uma pós-graduação com o infoprodutor, não é uma pós-graduação do infoprodutor, é uma pós-graduação da Anhanguera, que é a instituição de ensino, em parceria com o infoprodutor. É como se a gente estivesse contratando o infoprodutor para ele ser nosso parceiro. Vai ser um contratado que vai ser muito bem remunerado, ganha variável ali com o negócio da pós-graduação, então dá para ser muito lucrativo para o infoprodutor, mas do ponto de vista regulatório a gente entende que é muito mais seguro. Aliás, assim, é ilegal que não seja, a pós-graduação não seja da instituição de ensino. Então a gente criou ali, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas a gente criou vários mecanismos que protegem tanto o infoprodutor quanto o especialista, tanto a instituição de ensino quanto o especialista, para que a pós realmente seja qualificado como uma pós-graduação, reconhecida pelo MEC e tal, e que não infringe nenhuma das diretrizes regulatórias do MEC. Legal. E, cara, você comentou que um dos canais de aquisição foram através de masterminds, eventos e tal. Como que você vê a importância desses grupos, desses eventos para a evolução do próprio empreendedor, né? Porque por que os empreendedores vão para lá? O que você vê de valor? O que você vê que não é tão bem assim? Como é que você vê esse mercado? Cara, eu acho que o mercado digital, ele tem uma diferença de qualquer outro mercado, que realmente tem uma troca de informações absurda. Eu nunca vi nada parecido com isso daqui. Tipo, você vai num grupo de mastermind e as pessoas estão dispostas a abrir seus negócios, compartilhar o que funciona, compartilhar o que não funciona, pedir ajuda, e as pessoas, quando pede ajuda, as pessoas estão dispostas a realmente ajudar, e é uma ajuda legítima. Assim, cara, o pessoal realmente abre o kimono ali e mostra todas as armas que tem. Olha, isso aqui funcionou para mim, fiz assim, pago tanto no meu funcionário, fiz o contrato de tal forma. Então, acho que é um super acelerador de negócios para todo mundo que está começando ou que está num processo de escala do seu próprio negócio, para todos os empreendedores. Fazendo um paralelo aqui, a gente falou de consultoria, eu fui consultor, você foi consultor também. As grandes empresas contratam consultorias, contratam a Bain Company, a McKinsey, a Accenture, pagam milhões de reais por um projeto, a empresa vai lá, faz o projeto e quer basicamente vender conhecimento, vender informação e depois vai embora. No Mastermind você tem acesso um Mastermind com 50 pessoas, você tem acesso a 49 mini consultorias, cada uma com conhecimento diferente, e você pode acessar todos esses cérebros para eles te ajudarem no crescimento do seu negócio. Fora os mentores, que geralmente são pessoas bem-sucedidas no digital, que são vocês mesmos ali na escola, né? O Taioba, que é uma super referência em marketing digital, você, o Nilson, o Richard, cada um com a sua expertise. Então, eu acho que, cara, para quem quer crescer o seu negócio, não faz sentido não participar de pelo menos um grupo, porque é uma forma de você acessar a um preço relativamente, pode parecer caro, mas é um preço relativamente baixo, um conhecimento que de outra forma você não conseguiria acessar, ou se você for contratar uma consultoria, provavelmente vai ser muito mais caro se você tiver acesso a uma consultoria. Muito bom, cara. Seguinte, ficaria o papo aqui, acho que te alongaria isso aqui horas e horas e horas, mas uma coisa que eu percebi ao longo da minha experiência, quando eu faço um podcast, quando eu dou uma palestra, volta e meia tem alguma coisa que eu falei que me dá um alto insight. Fala, cara, eu nunca tinha visto desse jeito, ou então algo que reforça algo muito importante para mim. Eu queria perguntar para você, dessa conversa que a gente teve aqui, cara, de tudo que você falou,
tivesse que resumir em um grande insight, falar, cara, a coisa mais importante que eu falei aqui hoje é essa. Qual que você falaria que foi o grande insight aqui que você trouxe pra gente da nossa conversa? Cara... Eu gosto de fazer pergunta fácil. Você fala de 50 temas diferentes, resume tudo em uma palavra. Ping-pong, né? Universo, a palavra é universo. Difícil essa aí. Cara, se fosse... Lembrando que o público são infoprodutores, na sua maioria, então qual que seria o grande insight que daria para esse público? Eu acho que o grande insight de vida, assim, de carreira e de vida, que é uma coisa que talvez passou até meio batido lá, eu falei no comecinho, que o grande ponto de inflexão para mim foi ter entrado na Bain Company, porque, cara, subiu a régua, abriu minha cabeça para muitos temas que eu não estava exposto até então e me permitiu me desenvolver como profissional de uma forma super acelerada. Acho que o grande insight é, cara, continuar sempre aprendendo em tudo que você faz. Acho que não só no profissional, na vida também, é ter essa mentalidade de crescimento que vai além do crescimento da empresa. Eu preciso de mais dígitos, preciso aumentar a receita, o lucro. Cara, preciso crescer como pessoa sempre, preciso crescer como profissional sempre, preciso me desafiar sempre, preciso buscar desafios intelectuais que me mantenham motivado, preciso crescer como pessoa, me autoconhecer para, cara, ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor cidadão. Então, acho que teve essa... Quando eu entrei na Bain, tinha muito essa mentalidade, cara, a gente vai enfrentar qualquer desafio, vai aprender e vai entregar. Eu acho que essa mentalidade você pode sempre aplicar para a vida, né? Qualquer desafio que tenha, que você vai entregar se você tiver uma cabeça aberta a uma aprendizagem constente. O fim só acontece quando o final é feliz, né? Se não tem final feliz, continua no se não teve final, você nunca fracassou, né? Nunca vai fracassar, né? Porque, keep trying. Keep trying, exatamente. Pessoal, encerramos aqui com chave de ouro a segunda temporada do nosso podcast com o grande Felipe Donato. É um profissional de magnitude absurda. Ele está fazendo um trabalho muito, muito, muito bom à frente da VUMP. Não à toa, né? Nós temos essa parceria, são nossos patrocinadores oficiais. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês. Deixa o like aí, compartilha com quem precisa. E se precisar de fazer um após, já sabe quem você tem que procurar. Os caras são fera. Obrigado.